Essa mensagem é estresse positivo. Glória a Deus. Diz aqui, se você puder ler comigo bem forte, o capítulo 16, versículo 32. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Amém. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu trago aqui, ó Pai, esse momento onde, com a Tua presença sendo manifesta, falando aos nossos corações, vamos ler a Tua palavra, refletir sobre ela, e eu peço capacitação do alto, para que cada um de nós entenda, receba o que o Senhor tem para nossas vidas. Que pelo Teu poder, graça e misericórdia, haja cura, haja libertação, haja salvação, tanto neste templo, tanto quanto, Senhor, em relação àqueles que estão acompanhando de forma online, à distância. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento, amados. Então vamos falar sobre esse tema, estresse positivo. Escolhi essa imagem porque ela demonstra aí, de forma simbólica, uma pessoa sob pressão, várias vozes falando, apontando. E eu acredito que você, assim como eu, passa por estresse. Aliás, eu acho que todos nós. O mundo hoje, ele nos cobra muita coisa, o sistema, a obra do Senhor, a família. Nós temos deveres, temos obrigações, e glória a Deus por isso. A questão não é o estresse, a questão não é passar por um período de estresse, a questão é como fazer isto. A questão é entender que existe algo bom no estresse. Primeiro, porque existem situações que são necessárias. Diga-se comigo, situações que são necessárias. E segundo, porque a glória transcendente do Senhor consegue transformar mesmo as situações desnecessárias em bênção, quando nós nos submetemos à vontade dEle. Esse provérbio nos diz o seguinte: vale mais ser longânimo, tardio em irar-se, ser paciente, do que ser valente. Precisamos ser valentes. Amém? Porém, de nada adianta a valentia sem a longanimidade, sem a paciência que nós precisamos diariamente, com as situações que nos surpreendem, com as situações que estão fora do nosso alcance, com as pessoas que convivem conosco. Diz aqui ainda, é melhor, diga assim, é melhor saber se controlar, ou seja, é melhor ter domínio próprio. E Gálatas capítulo 5 vai nos dizer que uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Domínio próprio. E o domínio próprio, ele atua em várias áreas. Na questão, por exemplo, do prazer, através do apetite, do prazer sexual, da questão envolvendo dinheiro, aquisição, enfim. Mas vamos focar aqui no que diz respeito à paciência, o domínio próprio em relação a situações adversas. A Bíblia diz que os ataques de ira não provêm do Senhor. A ira justa, como o próprio nome diz, ela é justa. Deus ira-se. Vemos na Bíblia homens de Deus irando-se diante de situações injustas. Não é pecado irar-se, até porque diante de uma injustiça, para aquele que tem temor de Deus e conhece sua palavra, a injustiça, a imoralidade, a covardia gera ira. Mas a questão é aquele que tem explosões de ira, não se controla, não tem domínio próprio. Diz aqui que este que se controla, esse que tem domínio próprio, esse que sabe se controlar, é melhor do que aquele que conquista cidades inteiras.
Ou seja, melhor do que uma pessoa capacitada, poderosa, preparada. Naquele contexto, quem tomava cidades inteiras? Os comandantes dos exércitos, que normalmente ou era o braço direito, ou era o próprio rei ou imperador. Sabemos que a história do Império Romano, por exemplo, é cheia de imperadores que eram generais, eram comandantes de exércitos. Esses homens valorosos, ou uns nem tanto, se destacavam. E aqui está dizendo que mais vale ter o domínio próprio. Você lá na sua casa, você lá no seu trabalho, saber se controlar diante da injustiça, diante da cobrança excessiva. Porque é lógico, não é disso que estamos falando. Se controlar diante da justiça, diante da cobrança adequada, não precisa nem falar. Estamos entre irmãos aqui, cristãos. Agora, diante da pressão, da cobrança, da dúvida, do peso, dos problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, problemas que não são nossos muitas vezes, diante das notícias ruins que recebemos diariamente, precisamos ter domínio próprio, porque isso vale mais do que conquistar cidades inteiras. Na verdade, Deus procura homens e mulheres que sejam diferença, façam a diferença nesses momentos difíceis. Posso ouvir um amém? E que não seja o primeiro ou primeira a se apavorar, a murmurar, a reclamar, quando vem o problema, porque eles vêm todos os dias. Quem passa, enfrenta problemas aqui todos os dias. Todos os dias. Alguns problemas nós caçamos e procuramos, e muitas vezes agimos de forma tola. Outros problemas não, eles vêm até nós. Nós não temos culpa, mas eles vêm até nós. Mas o estresse, ele pode sim ser positivo. O que seria o estresse? Eu peguei um conceito bem simples, né? A gente não vai ficar aqui esmiuçando, mas basicamente é uma reação do organismo. É uma reação, uma resposta do organismo a determinados estímulos, que representam circunstâncias súbitas. Olha só, circunstâncias súbitas. Aquela notícia que você não esperava, aquela reação de alguém que você não aguardava, aquele problema no trabalho de última hora que você não esperava. Isso gera reação no seu organismo. Súbitas ou ameaçadoras. O medo da morte, o medo da falência, o medo do desemprego, o medo da rejeição. A Bíblia diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Posso ouvir um amém? O medo, ele é terrível, ele aprisiona, ele escraviza. Jesus, a Bíblia diz lá em Hebreus, que Jesus veio para libertar o homem, o ser humano, da escravidão, do medo, da morte. O estresse é uma reação do nosso organismo a situações ameaçadoras, súbitas. E nós lidamos com isso diariamente. Para se adaptar, ainda trazendo um conceito simples, para se adaptar à nova situação, diga assim, nova situação, o corpo desencadeia reações que ativam a produção de hormônios, entre eles a adrenalina. Isso deixa o indivíduo em estado de alerta e, olha só, e em condições de reagir. O estresse, ele é positivo quando nós sabemos lidar com ele, porque é uma reação do nosso corpo que nos prepara para reagir a situações novas. A mudança, ela é uma constante em nossas vidas. E quem não sabe lidar com isso sofre. A mudança é uma constante. Nossa vida é uma constante mudança. Nossos filhos são bebês, daqui a pouco estão maiores, daqui a pouco são adultos, daqui a pouco não estão mais em casa. Nós mudamos de cidade, mudamos de emprego, não mudamos de esposa, amém? Não mudamos de esposa, amém? Não mudamos de esposa, amém? Conversar com o Marcelo depois, hein? Há indivíduos que não aguentam pressão e mudam de esposa. Casar, qualquer rapaz casa.
Manter uma família é só um homem de verdade. Gerar um filho, qualquer ser do sexo masculino é capaz de fazer. Vimos agora que, infelizmente, um de 13 anos engravidou a menina de 11. Vocês sabem a tragédia que aconteceu. Mas ser pai, só um homem de verdade. O estresse, ele é positivo. Eu te pergunto, como você tem lidado com as situações? Você tem conseguido buscar forças em Deus? Você tem conseguido glorificar a Deus? Estou em um período com a minha esposa, bom. Estávamos num período bem complicado esses dias, muito estresse, sem dormir por conta das crianças, bebê pequeno, esse período, gripe, resfriado, literalmente sem dormir. E trabalho, né, a gente sabe disso, trabalho na justiça eleitoral, ela advoga, trabalha aí com maquiagem, eu dou aula, enfim, como diz alguém para mim, você não sossega, né, não para, né, enfim. Estresse, cansaço mental, físico. E como nós lidamos? A gente tem acessos de explosão, nós conseguimos nos renovar em Deus. Decepção com pessoas geram estresse. Quem aqui recentemente se decepcionou com alguém? Levanta a mão, vamos ver. Nos decepcionamos com as pessoas. Muitas vezes por culpa nossa, porque nós estimamos demais, da forma errada. Esperamos demais. Temos que valorizar as pessoas, amar as pessoas, mas sempre lembrando que somos falhos. Quero ler alguns trechos do currículo Hombridade, e depois eu quero também ler alguns trechos da palavra. O objetivo aqui nessa noite é que você saia daqui renovado e capacitado para todo o estresse que vamos passar, porque nós vamos passar por estresse. Se você ouvir alguma pregação diferente disso, ela é mentirosa, é carnal e diabólica, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Esse não é o nosso lar, aqui nós estamos de passagem. Primeiro ponto, força de caráter, relação da força de caráter e a pressão. A força de caráter é provada em meio à oposição e pressão. Diga assim: oposição e pressão. Isto é verdade no casamento, nas amizades e no caráter. Então a força do meu caráter, a força do seu caráter, estou falando para homens, mulheres, jovens, é provada. Essa força, se é que existe, ela é provada, ela é posta à prova no casamento, nas amizades. Essa pressão que nós sofremos, a cobrança. Nosso cônjuge nos cobra, e normalmente com razão, e normalmente não gostamos, para o nosso bem. Nossos amigos verdadeiros nos cobram, porque nos amam, nos corrigem. Esses dias eu estava vendo um devocional, interessante o título, né? As mulheres têm amigas, os homens têm esposa. Amém, homens? Amém, homens? Misericórdia. Amém, homens? Então nada de tititi com amiguinha. Mulher tem amigas, homem tem esposa. Tititi com amiguinha não dá certo. Quiser tentar, boa sorte. A força do caráter aparece na hora da pressão. É por isso que Deus permite pressão em nossas vidas. Nós vemos isso na vida de todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia. E a maior delas, o maior exemplo nosso é o Senhor Jesus, que lá no Getsemane orou ao Pai, a ponto de suar gotas de sangue, por conta do sacrifício que Ele faria por nós.
demonstrando como obedecer ao Pai. Não porque obedecer ao Pai é ruim, isso é uma mentira diabólica. Mas obedecer ao Pai gera pressão, porque o mundo se levanta contra todo aquele, toda aquela que se dispõe a obedecer ao Pai. O mundo inteiro se levanta contra alguém que decida obedecer a Deus. Ouviram isso? É o mundo inteiro se levanta contra qualquer pessoa que queira obedecer a Deus, o Senhor. A pressão sempre amplia a grandeza, diga comigo, grandeza de uma circunstância. Macena fez gol, última vez que jogou, sempre faz, inclusive. Mas eu queria ver ele na final da Copa do Mundo, com o time dele perdendo de 1-0, e a bola cai no pé dele aos 49 do segundo tempo. Qual seria a reação? E qual seria a grandeza se ele fizesse o gol? Há diferença entre essa pressão e a pressão dele no futebol durante a semana? E há diferença na grandeza? Ninguém dá moral para o gol que ele faz, não é verdade? Ele posta lá no Instagram, tal, né? Macenado, não sei o que, tal, mas ninguém dá moral. Agora, se fosse da Copa do Mundo, seria lembrado, sim ou não? A pressão, olha só que frase, a pressão sempre amplia a grandeza de uma circunstância. Se você está sendo pressionado no casamento, no trabalho, nos relacionamentos, é porque Deus está permitindo que você alcance a grandeza, diga grandeza, não a mediocridade. Sabe o que é medíocre? O médio. Deus não quer que você fique no médio, Ele quer a grandeza para a tua vida. Amém? Mas isso passa pela pressão. São frases do livro Homem ao Máximo e do livro O Poder do Potencial. Segundo ponto, mudança e pressão, mudança e estresse. Como eu disse, a mudança ela é comum à nossa vida. Olha que reflexão. Faz parte da natureza de Deus mudar as coisas em nossa vida para melhor. Amém? Há pressão na mudança, mas a transformação é a única constante na maturidade. A única coisa constante na maturidade, amados, nós só amadurecemos através da mudança. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você precisa mudar. E as pessoas não entendem isso. As pessoas usam um chavão dizendo que Deus ama a todos, e que é uma verdade, mas é usada de forma errada. Porque Deus ama a todos, entregou o seu Filho por todos, mas exige arrependimento, exige mudança. Jesus pregou: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eu vou morrer por vocês, mas arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mudança de mentalidade, de atitude. A Bíblia diz: você que roubava, não roube mais. Você que pecava, não peque mais. Mudança. Mudança gera estresse, pressão. Mudança incomoda. Você pode sair da tua casa hoje para uma casa melhor. A mudança estressa. Sim ou não? Você pode estar indo para a casa dos teus sonhos. Fazer mudança estressa. E nós temos a tendência humana caída de nos acomodarmos. Eu vejo a obra de Deus na vida dos homens que participam do currículo Hombridade. Eu percebo aqueles que se dispõem a mudar e crescem, e daqueles que não mudam nada. E é triste, é lamentável. Uma frase que eu gosto muito e tento aplicar na minha vida é: mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Diga assim comigo: mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Ah, eu vou mudar. Ah, eu quero mudar. Não é mudança. Às vezes a gente trata Deus como dieta, né? Na segunda eu começo. Ou como propósito de início de ano. Todo início de ano é o mesmo propósito. Não chega em fevereiro.
Tudo que é estressante, continuando aquela fala, tudo que é estressante em nossa vida, hoje, tem potencial para nos beneficiar ou nos prejudicar. Todo estresse que nós passamos pode nos beneficiar ou pode nos prejudicar. Determine-se, diga assim, determine-se a ser transformado pelo fogo refinador da pressão. Assim como o ouro, como a prata, são provados pelo fogo, assim o Senhor prova os seus, para que as impurezas saiam. Creia que Deus o capacitará a vencer as tentações. Solte-se na identidade com Jesus Cristo e busque sua sabedoria nas decisões críticas. Além disso, veja bem, deixe o estresse agir em seu favor. Se você puder falar isso para alguém, diga assim: deixe o estresse agir em seu favor, a fim de que você se torne um homem mais forte, ou uma mulher mais forte. Trecho do livro Homem de Verdade. Amado, segundo ponto é: mudança gera estresse. A questão é, nós sempre passamos por mudanças. Há pessoas que vêm para Nova Andradina, e aqui é comum porque, graças a Deus, é uma boa cidade, um bom município. Muitas pessoas vêm de fora trabalhar. São Paulo, Paraná, região daqui do Mato Grosso do Sul. Só que o hábito, o normal é as pessoas virem com a cabeça fica lá. Fica em Dourados, fica em Campo Grande, fica em Maringá, fica em Prudente. A pessoa está aqui, ela mora aqui, ela está trabalhando aqui, mas a cabeça dela está lá. Não mudou. Não consegue se desvincular. Não consegue aproveitar o momento. Porque o passado já foi, o futuro não existe. A Bíblia diz que no dia que se chama hoje, devemos nos arrepender. Devemos viver o hoje, o agora. A pessoa não vive, não quer mudar, não quer aceitar. Nós passamos por um momento de muito estresse com a pandemia. Quando eu falo nosso ministério, como lidar com isso? As igrejas, o templo fechado, como trabalhar com isso? Nós não tínhamos sequer uma máquina fotográfica aqui, e nem previsão de adquirir nada nesse sentido. Não tínhamos a menor pretensão de fazer transmissão de cultos, não passava pela nossa cabeça. Nós percebemos pessoas que passaram por esse contexto e continuam, passou a pandemia, continua na mesma situação. Mas nós resolvemos mudar. Nós aceitamos a mudança, porque Deus está no controle de tudo. Se veio a pandemia é porque Deus permitiu. E não ouvi nenhum amém. Se veio a pandemia é porque Deus permitiu. E muitas pessoas ainda estão com a mentalidade lá atrás, não aceitam mudança. O povo de Israel aguardava o Messias, veio o Senhor Jesus cumprindo as profecias, mas eles não conseguiram se adaptar à mudança, não conseguiram aceitar o que viram. Meus irmãos, precisamos aceitar a mudança. Terceiro ponto, eu quero que você entenda isso: a pressão é normal. Fala para quem está perto de você: a pressão é normal. É tão importante entender isso, porque eu vejo homens fugindo do trabalho porque são pressionados. Sabe a pessoa que não para no trabalho? Ela fica no trabalho um período, até apertar o calo. Apertou um pouquinho o calo, ela vai embora. Não aguenta. Eu vejo homens e mulheres saindo do casamento porque não aguenta a pressão. A pressão é normal à vida. O evangelho que prega isso é um evangelho falso. Agora, logicamente que a pressão ela tem a sua dosagem correta. Ela tem a sua dosagem correta. Olha que interessante. A pressão é normal e até necessária na vida. A quantidade certa de tensão na corda do violão ou do piano é necessária para a boa afinação. Os músicos podem confirmar isso. Agora, se afinar muito, arrebenta a corda. Se apertar menos do que necessário, fica desafinado. Tem que ser no ponto. Água, gelo, vapor são compostos da mesma substância, assim como carbono, grafite e diamante. Água, gelo e vapor é a mesma coisa. A pressão que determina a forma, assim como o grafite, o carbono e o diamante. Quanto mais pressão, mais valiosa se torna.
a matéria. Quanto mais pressão ela suporta. Por que Jesus veio morrer em nosso lugar? Porque só Ele poderia suportar em nosso lugar o peso do pecado do mundo. Amém? Agora creia que Deus não é um tirano. Deus não é um tirano que vai te humilhar, te espizinhar, te torturar. Se você está passando por uma luta, das duas uma, ou é porque você está em pecado e precisa se arrepender e mudar, ou não tem nada de errado, Deus está permitindo para te transformar, assim como permitiu na vida de José, ser preso, vendido pelos irmãos, ser acusado falsamente de adultério, assim como foi na vida de Abraão, que demorou 100 anos para ser pai, na vida de Moisés, que passou 40 anos liderando o povo no deserto. Deixe Deus falar ao seu coração para você discernir o que provém dele e o que não provém dele, porque há situações que não provém do Senhor. Mas aquilo que vem do Senhor, nós precisamos agradecer e entender que é para um propósito maior. É a pressão que faz a diferença. Isso também está no livro Homem de Verdade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. O estresse é positivo. Se você fizer uma análise, talvez você não tenha percebido, você vai perceber que as melhores mudanças na sua vida ocorreram em momentos de estresse. As melhores mudanças na minha vida, Pablo, não foram aqui no púlpito, não foram aqui no templo, foram no dia a dia. Pressionado no trabalho, pressionado pela minha esposa, pressionado pela família. As melhores mudanças mais profundas na minha vida não aconteceram no banco da igreja, do templo. A pressão ela é positiva, o estresse ele é positivo. O estresse nos faz ver além, o estresse nos capacita a buscar a Deus. Olha o que Paulo escreve aqui no capítulo 11, a partir do versículo 16. Paulo faz um breve relato da sua vida como apóstolo. Ali em Corinto, melhor dizendo, havia um grupo que se levantava contra a autoridade de Paulo, questionando por que Paulo falava isso, aquilo. E Paulo começa a dizer no versículo 16, repito, ninguém deve pensar que eu estou louco. Mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa de que me gabar. Muitas pessoas ali se gabavam e desprezavam Paulo. Ele começa a dizer, de fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco. Versículo 19, vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos, tolero que mandem vocês, explorem vocês, tolero que os enganam. Versículo 22, eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles, embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco. Veja bem, olha o que Paulo escreve, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em cinco ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. Por que 39? Alguém sabe? Era o máximo que se poderia dar. O máximo que a lei permitia era 40. Para não errar, eles davam 39, o que poderia errar a conta, que é o máximo que alguém poderia suportar. Ou seja, ele recebeu 5 vezes o maior castigo que poderia alguém receber, fora a pena de morte. Ok? Vamos lá, ele continua falando. Versículo 25. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. Uma vez fui apedrejado. Não sei se você sabia disso, Paulo ele foi apedrejado, tiraram ele como morto. Se discute se ele foi ressuscitado ou não.
mas ele foi tirado como morto, ok? 3 vezes o navio que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Já viu aqueles filmes de náufrago? Ele passou 24 horas no mar, Paulo. Talvez se fosse hoje, ele fosse alguma igreja, eu querer fazer um trabalho com sal grosso, para, né, descarregar, porque que homem é esse? Onde ele vai afunda, onde ele vai é preso, onde ele vai apanha. Rapaz, é encosto, não é verdade? Veja mais, o que mais diz aqui? Nas muitas viagens, versículo 26, nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações, de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também perigos causados por falsos irmãos. Diga, falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação, diga assim, preocupação, que tenho por todas as igrejas. Versículo 29, quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco, e quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Uma pequena descrição desse homem. Ele que escreveu, tudo posso naquele que me fortalece. Quem já viu essa frase? Quem já disse essa frase? A gente tem que se arrepender de falar essa frase, porque a gente fala sem saber o contexto. A gente não passou nada. Estou falando de Nova Andradina, Brasil, a gente não passou nada. E a gente muitas vezes quer desistir. Muitas vezes nós não aceitamos a pressão, o estresse. Paulo transformou isso em algo positivo. Paulo era um homem que sabia, valorizava a presença de Deus. A ponto de Deus falou, Paulo, a minha graça te basta. Amém? Fala para o teu irmão assim, a minha graça te basta. Será que se Deus falar isso para nós, a gente sossega? Josélinho está estressado. Será que se Deus falar para você, ó, você não vai receber mais nada nessa vida, a minha graça te basta, será que a gente sossega o facho? Será que a gente vai dar glória a Deus? Ó, pode parar, porque foi o que Deus falou. Paulo orou 3 vezes, tinha uma questão lá para Paulo resolver, não conseguia. Na 3ª vez Deus falou, ó, pode parar, a minha graça te basta. Será que se Deus falar isso para nós, a gente vai dar glória? Será que a gente aguenta a pressão? Como eu disse, se Deus está permitindo algo na tua vida, meu irmão, é porque você suporta. Agora, quando a gente sai do caminho, quando a gente quer aliviar, quer cortar caminho, quer dar volta, se perde no deserto. Se perde no deserto. E quem se perde no deserto, morre. O poder da pressão. Ponto 4. O poder da pressão. Os problemas trazem à tona o pior e o melhor de nós. Olha que frase. Os problemas trazem à tona o melhor e o pior de nós. A diferença entre as pessoas que fracassam, veja bem, diferença entre pessoas que fracassam e as que alcançam o sucesso, muitas vezes, está em como elas lidam com a pressão das adversidades. Frase do livro Tesouro. O que tem fluído de você com a pressão, o melhor ou o pior? O que tem surgido na tua casa? A gritaria? A briga? O xingamento? O emburramento? Tem gente que não chega mais emburra. A violência? A maldição? O praguejar? O que tem fluído de nós quando vem a dificuldade? Será que é o melhor ou o pior de nós? 3 exemplos do livro de Daniel. No capítulo 2, Daniel interpreta o sonho do rei. Vocês sabem disso, Nabucodonosor, o maior imperador naquele contexto. Ele tem um sonho, ele chama os sábios e diz, olha, eu tive um sonho, eu gostaria de saber a interpretação. Tudo bem, rei, qual foi o sonho? Não vou falar. Vocês falam um sonho que eu tive e interpretam. Vocês não são sábios? E aí, ninguém conseguiu fazer isto. Ele falou, então tá, então eu decreto que todos os sábios serão mortos, porque vocês não servem para nada.
E Daniel era um dos sábios. E chegou a ordem, Daniel ficou sabendo. Ele falou: peraí, vamos orar a Deus. Olha a pressão. Ele não ia ser demitido, ele ia ser morto. Não é a pressão da demissão. Aquela pressão: se você não cumprir a meta, você vai ser demitido. Não, se você não cumprir a meta e responder o que eu sonhei, você vai morrer. Simples assim. Então Daniel chama os seus companheiros, chama lá o responsável, fala: avisa o rei que eu vou orar em 3 dias. Vai ter a resposta. Olha a fé desse homem, a pressão a que ele estava submetido. Ele ora, Deus revela, você sabe o resto da história. Deus mostra o sonho para ele e mostra o significado do sonho. Segundo exemplo, sobre esse poder da pressão. Como resistir, como trazer o melhor de nós. Olha só, Daniel na cova dos leões, você sabe a história? Foi determinado, né? Os endemoniados deram a ideia para o rei, conselho do demônio, como a gente vê hoje, pessoas sendo aconselhadas pelas redes sociais. Rei, você é bom demais, você é grandioso, é majestoso, faz uma estátua sua. É o seguinte, quando tocar lá os instrumentos, todo mundo tem que se prostrar. Aliás, estou confundindo a história com os companheiros, né? Não era isso. Falou: rei, faz o seguinte, eu estou na cova dos leões ainda. Quem não orar ao Senhor, olha a audácia, amados, olha a audácia. Era para orar, era para pedir para o rei, não era para nenhum Deus. E o rei gostou da ideia. Mas queriam fazer isso, quem deu essa ideia, queria atingir Daniel, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes ele orava? Como que sabiam disso, eu não sei. Não sei se ele postava, né? Hoje está pago, não sei. Às vezes é isso, né? Está pago, 3ª oração, né? Não sei. Mas sabiam que ele orava 3 vezes por dia. O fato é esse. E aí veio a ordem, Daniel continuou orando ao Deus dos céus. Continua orando ao nosso Deus. Quando vem a pressão, você continua orando? Quando vem a pressão, você continua orando ou para? Quando quebra o pau lá no casamento, você ora com a esposa? Vou orar com a esposa? Vou nada. Estou obrigado, estou emburrado. Aí quando está bem, não ora também, porque não precisa. Quer dizer, não ora nunca, né? Quando vem o problema lá no trabalho, você ora? A Bíblia diz que Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, e as pessoas sabiam que ele ia fazer isso. Falaram: rei, Daniel continuou orando lá. E o rei foi obrigado a não voltar atrás, e Daniel foi lançado na cova dos leões, e vocês sabem a história. Que Deus fechou a boca dos leões. Terceiro exemplo, ainda em Daniel, agora sim. Não envolvendo Daniel, mas os seus 3 companheiros, há uma estátua, mandaram fazer uma estátua. Olha a ideia. Faz a estátua, e quando tocar, rei, os instrumentos, todo mundo tem que se prostrar diante da estátua. E vai lá o rei, faz a estátua. E os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esse foi o nome que eles receberam lá na Babilônia, não se prostraram. E é um dos trechos mais impactantes para mim na Bíblia. Eu te convido a abrir Daniel capítulo 6, vamos lá, por favor. Daniel capítulo 6, vamos abrir lá. Estresse positivo, amados. Daniel capítulo 6. Há pessoas que são imaturas, porque não aceitam a pressão, não aceitam o estresse, fogem. Igual criança, igual menininho mimado. Capítulo 6 de Daniel. Perdão, capítulo 3, tá, gente? Eu troquei aqui, por isso que eu confundi. Capítulo 3. A partir do versículo 19 vai contar essa história que eu narrei para vocês, mas eu vou ler rapidamente aqui a resposta desses rapazes. Versículo 15, assim, Sadraque, 15, 3:15. Pois bem, o rei falando: será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa,
E quem é o Deus? Olha a pergunta. E quem é o Deus que os poderá salvar? A fornalha estava acesa. Eles falaram: a última chance. Ou vocês se prostram agora e adoram, ou vocês vão ser jogados, vão morrer queimados. Você está lá no morro do Rio de Janeiro e o traficante falou: ou você faz tal coisa, ou você vai ser queimado nos pneus. Que é o que eles fazem. E aí? Você nega ou não? Vamos contextualizar, que às vezes a gente acorda, né? Se você acompanhar as notícias da igreja perseguida no mundo, você vai perceber que isso acontece. E aí? Mas é fantástica a resposta. Olha o que diz o versículo 16: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. Fala para o teu irmão assim: não se defenda, meu irmão. Esse é o problema. Às vezes a gente se estressa se defendendo, e não é para se defender. Não precisa se defender. Quem que é o teu protetor? Oi? Quem que é teu protetor? Às vezes a gente esquece, né? A gente quer se defender. Olha o que eles falaram: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos, olha só, se o nosso Deus a quem adoramos quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Veja que eles não eram da igreja do determina, né? Ele fica lá, determina e determina e determina e determina que Deus vai salvar. Não, ele falou: se Deus quiser, Ele vai nos salvar. Ninguém vai determinar Deus fazer nada. Ninguém tem o poder de determinar nada para Deus. Determinar o que, meu irmão? Que Deus é esse que você e eu pode determinar alguma coisa para Deus? Pensamento positivo. Nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Nosso Deus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você fala: se Deus quiser, vai nos salvar. E se não quiser? Versículo 18: eu vou sair da igreja. Eles falaram. Foi isso que eles falaram? Vou sair da igreja. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, aleluia, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Sabe o que gerou toda essa pressão? Um diamante gigantesco, que eles foram lançados na fornalha. Os soldados que lançaram eles na fornalha morreram ao se aproximar da fornalha. Não sei se você tem noção do que é uma fornalha, né? Às vezes a gente pensa em um barrilzão pegando fogo, né? Os homens que jogaram, eles morreram queimados, os soldados. Diz que eles saíram de lá, nem cheiro de fumaça tinha. E tinha um quarto varão, né? Um quarto homem andando com eles na fornalha. Alguns entendem que o próprio Jesus foi lá. Mas a pressão que eles passaram, poucos suportariam. Muito poucos. Amém? Quem está entendendo diz glória a Deus. Motivos que nos levam à pressão, a sofrer pressão desnecessária. Procrastinação. Diga assim: procrastinação. O que é procrastinar? Alguém sabe? Depois eu faço, depois eu oro, depois eu leio, depois eu respondo, depois. Olha que pensamento interessante. O tempo merece respeito. Diga assim: o tempo merece respeito. Procrastinar é desrespeitá-lo. Aqueles que deixam tudo para depois vivem sob estresse auto-induzido. Ou seja, a própria pessoa causa estresse. Isso não é bom. E à mercê daqueles que respeitam o tempo. Olha, quem não respeita o tempo, que procrastina, ela vive sob pressão, estresse auto-induzido, e fica à mercê daqueles que respeitam o tempo. Meu irmão, não seja um procrastinador. Minha irmã, não seja procrastinadora. Amém? Amém ou não amém? Frase do livro Tesouro. E nossa cultura é procrastinadora. A cultura brasileira, ela é, infelizmente,
procrastinadora. Deixamos para a última hora. Correria, estresse, não planejamos. Não tem planejamento, não tem estratégia. Às vezes até tem um planejamento, mas não faz. O que adianta planejar e não fazer? Não adianta nada. Eu acabei de falar, temos cursos para homens, vai começar em setembro. Ah, é em setembro. Depois a gente vê isso aí. Aí não tem vaga. Depois eu faço. Vamos ter encontro em Mandaguaçu. O último encontro foi há 3 anos atrás. Algumas pessoas falaram assim: não, o próximo eu faço. Alguém sabia que teria pandemia? Depois eu faço. Você sabe o dia de amanhã? Quem sabe o dia de amanhã aí? Me conta. Preciso saber. Não, depois eu vejo isso aí. Lógico que há coisas que são prioridades, mas não podemos ser procrastinadores. Olha o que diz Provérbios capítulo 24, versículo 30. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos, coberto de mato, e um muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo e pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Quantos de nós perdemos oportunidades porque estamos dormindo, desatentos, deixamos para depois, procrastinamos, e o estresse toma conta do trabalho, toma conta no casamento, toma conta nas relações. Não deixe para depois, não deixe para depois, não deixe para depois. Fala para o teu irmão: não deixe para depois. A Bíblia diz: é na hora, é no momento que se chama hoje. Se arrependa e mude. Amém? Estamos quase encerrando. Outra coisa que gera estresse desnecessário. Primeiro falamos aqui, procrastinação. Estamos falando de estresse positivo. Tem estresse negativo. Procrastinação gera isso. Outra coisa que gera estresse. Olha que interessante, descobrir que quanto mais nos identificamos com Cristo, menos sentimos as pressões relativas à imagem que os outros têm de nós. Quanto mais nos estabilizamos nele, mais forças temos para superar as circunstâncias e o estresse. Frase do livro Minha Mulher Única. Você se preocupa com a imagem que as pessoas têm de você? Quanto mais eu me identifico com Cristo, menos eu me importo com o que as pessoas pensam de mim. Porque importa que eu diminua e que Ele... O mundo hoje é extremamente egoísta. O mundo não é egoísta, ele sempre foi. Hoje ele é extremamente, até mesmo porque a Bíblia diz isso, que nos últimos dias os homens serão egoístas, especialmente egoístas. E as redes sociais demonstram isso perfeitamente. A questão é: quantos estão pressionados, estressados, depressivos por conta de uma imagem que querem ter diante dos outros, por conta de cobranças? O homem muitas vezes ele quer demonstrar a posse, o poder. Nossa cultura confunde masculinidade, hombridade com ter. Então o homem que é o exemplo, o alfa, ele tem um carrão esportivo, bem alinhado. É assim ou não é? A imagem que passa é essa. Se você não tem um carrão esportivo, não anda bem alinhado, então você não é alfa, não é homem. Se confunde masculinidade com posses. Quando nós aprendemos que pela Bíblia o homem é o pai, é o esposo, é o sacerdote na sua casa. Esse é um homem de verdade. Pena que não ouvi nenhum amém. Vocês ouviram isso, homens?
Há homem mais preocupado com o carro do que com a família. Mais preocupado em ter do que com a família. Mais preocupado com o emprego do que com a família. E as mulheres? As mulheres sofrem muito mais a cobrança da imagem. Uma perfeição que não existe. Porque para a pessoa postar uma foto no Instagram, ela tira quantas fotos? Mulheres que postam foto no Instagram, quantas fotos são necessárias para fazer uma postagem? É falso, é fake. E as pessoas se permitem serem oprimidas, escravizadas por uma imagem. Olha lá, está andando de bicicleta. Olha lá a roupa que ele está andando. Não conhece, não sabe o contexto. Agora, quando eu me identifico com Cristo Jesus, eu não me importo o que as pessoas pensam. Abraão era tão rico que a terra que ele andava não suportava o gado dele junto com Ló, teve que separar. Por outro lado, João Batista andava no deserto, comia gafanhoto com mel, vestia roupa de couro, pele de camelo, pelos de camelo. Não se importavam com o que os outros pensavam deles, se importavam em se identificar com Cristo Jesus. Amém? Quem tem sido o teu parâmetro de hombridade? Quem tem sido o seu parâmetro de cristandade? Hoje é tão comum, né? As pessoas falam, você segue quem? Ah, tem um fulano de tal, e todo mundo segue e tal, aquelas palavras motivacionais. Tem seu valor, tem seu lugar, tem seu propósito, mas o nosso parâmetro, amados, a nossa identidade tem que ser Cristo Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1. Quem está entendendo, diga glória a Deus. João capítulo 1. Quem achou, diga amém. Eu gostaria que você lesse comigo o versículo 12. Eu cito muito ele aqui, hoje nós vamos lê-lo. Vamos lá juntos? Vamos lá? Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tornarem o quê? Meu irmão, minha irmã, se você crê em Cristo, quem crê em Cristo aqui? Quem entregou a vida ao Senhor Jesus? Você é filho, você é filha de Deus. Ponto. Se tem posse, se não tem, se é gordo, se é magro, se é careca ou não, você é filho, você é filha de Deus. Tem filho, não tem filho, é casado, é solteiro, não interessa. Saiba quem você é em Deus. Amém? Amém? Não vá pela identidade que querem impor goela abaixo para você, meu irmão, minha irmã. Isso gera estresse negativo, peso, opressão. Abra comigo ainda, 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5. Não é à toa que vivemos um período de tantas pessoas doentes, na alma, nas emoções. Um dos fatores, essa opressão demoníaca. Esse tempo atrás eu vi uma tragédia que aconteceu no sul. Camarada, não sei se alguém viu isso. Cara, pai de família, tinha um filho acho que de 14, a esposa, acho que tinha um filho menor, não lembro agora, eu lembro do filho de 14. Cara bom, pai de família, trabalhador, empresário. Um dia pegou uma arma, tá? E aí não vem, eu não estou falando aqui de desarmamento, nada disso, não vou perder meu tempo com isso. Eu já tenho minha opinião formada. Pegou a arma, matou a mãe dele, a sogra dele que estavam visitando, matou a esposa, matou o filho e se matou.
tudo indica que porque a empresa faliu. Deu boom na empresa dele, cresceu muito, aí veio a pandemia, quebrou a empresa. Acho que foi no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Longe de nós julgarmos, no sentido de apontar o dedo. Mas quantos que vivem dessa forma? Veio a pressão, não suportou. Afundou. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Ah, mas eu quebrei, eu fali. Meu irmão, Jeremias, invadiram Jerusalém, destruíram o templo, levaram tudo. Jeremias estava dentro de um poço, lama até aqui. Homem de Deus. Diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem achou, diga amém. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Quem está unido com Cristo, vamos lá, gente. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Amém? Você é uma nova pessoa. Para de pensar como antes. Para de agir como antes. Está igual o povo que saiu do Egito. Saiu do Egito com os maiores milagres registrados na palavra. E estava murmurando porque não tinha cebola para comer. A mentalidade não mudou. Muda. Deixa Deus mudar a sua mentalidade. Você é uma nova pessoa, amém? É novo, é novidade, é diferente, é mudança. Isso é bom. Agora as pessoas não sabem quem são em Cristo, pelo amor de Deus. Leia a Bíblia, você vai descobrir quem você é em Cristo. Ore, você vai saber quem você é em Cristo. Deus vai te falar, você vai ser milionário para bancar minha obra lá na Paquistão. Deus vai te falar, esquece esse negócio de trabalho e dinheiro, meu irmão, que você não vai, não é para você isso aí. Você vai ser um intercessor, vai trabalhar diferente. Descubra quem você é em Deus. Amém? Você não fica frustrado, frustrada, não sabe quem é em Deus, passa ano, entra ano. Está com 10, com 20, com 30, 40, 50, 60, 70 anos e não sabe quem é em Cristo Jesus. Estresse desnecessário. Quase encerrando. Quem você é em Cristo Jesus? Diga, eu sou filho de Deus. Isso é o básico. Mas é filho de Deus, não é igual o cara está na sarjeta e fala assim, ai, todo mundo é filho de Deus. Não, você sabe o que é ser filho de Deus. Você sabe o que é ser filho de Deus. Porque você entregou sua vida a Ele, você foi tornado, feito, transformado filho de Deus. É o que a Bíblia diz. Ponto 7, são 8, estou quase acabando. Decisões e estresse. Olha só, decisões determinam condutas, caráter e destino. A decisão é a fórmula para o sucesso na vida. Não decidir é o mesmo que uma decisão tomada com negligência. A indecisão, diga assim comigo, a indecisão ainda é uma decisão, porque simplesmente é a decisão de não decidir. Frequentemente o estresse que encontramos em nossas vidas origina-se em nossas próprias decisões erradas. Cada dia de nossas vidas é construído sobre o dia anterior, o qual foi construído pelo dia que o antecedeu. Decisões erradas hoje trazem atrito e aflição em nossos amanhãs. Decisões erradas arruinam destinos e frustram o cumprimento dos propósitos de Deus em nossas vidas. Trecho do livro Marido Irresistível. Precisamos tomar decisões. Muitos estão estressados porque não tomam decisão nenhuma, ou tomou decisão errada. Procrastina. Homens, nós somos chamados para tomar decisões. Homens, nós somos chamados para tomar decisões. Homens, nós somos chamados para tomarmos decisões, amém?
Há lares que a criança já sabe para quem pedir. Para a mãe. Porque se pedir para o pai está lascado. Nunca decide nada. Ou, na melhor das hipóteses, vê com a mãe. Não que a mulher não saiba o que decidir. Só que põe um peso sobre um dos cônjuges, que não é saudável. É o bebezão. A mulher tem que cuidar dele. Não toma decisão. Se a mulher cuida dele, a mulher se torna mãe dele. E se a esposa se torna mãe dele, o que vai acontecer? No relacionamento saudável, a mãe não se relaciona com o filho, não é verdade? Não tem relação marido e mulher. A decisão precisa ser tomada. A gente pode tomar decisão errada. Não é pecado tomar decisão errada, porque às vezes a gente erra. Somos humanos. Agora, precisamos tomar decisões. Clamar, pedir a Deus sabedoria, nos fortalecermos na palavra para tomarmos decisões. Não podemos viver na indecisão, amados. Você já decidiu seguir a Cristo, sim ou não? 2 textos eu quero ler contigo para encerrar esse ponto aqui. Vamos lá, rapidamente. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Quero usar 2 exemplos de decisão que nós tomamos. A gente tem que honrar essas decisões e pararmos com indecisões na nossa vida. Chega de indecisões em nossa vida, amém? Diga assim, chega de indecisão. Isso gera estresse, amados, desnecessário. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, amém? Paulo está falando da decisão, olha só. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. É simples, é uma decisão. Mas há pessoas que não saem do lugar. Não sabe se vai batizar, não sabe se vai permanecer no contexto da congregação, não sabe se vai liderar alguma coisa, não sabe se vai te dispor, não sabe nada, é uma indecisão, não sabe se vai frequentar culto, não sabe. Meu irmão tem que ler a Bíblia, se Deus quiser. Se Deus quiser, oxe, como diz o Petros, se Deus quiser você vai ler a Bíblia, então meu irmão, começa agora, ué, o que está acontecendo? Ué, como assim? Meu irmão, você tem que descer as águas, ser batizado, se Deus quiser. Como assim se Deus quiser? Ele vai te levar antes, vai morrer antes? Pode ser que morra antes de você batizar, tudo bem, vai para a glória. Mas aí, o que está esperando o quê? Que indecisão é essa, pelo amor de Deus? Você declarou Jesus com a sua boca, você crê no teu coração, está esperando o quê? Que indecisão é essa de se entregar completamente a Deus? Que indecisão é essa? Diga assim, chega de indecisão. Meu irmão, a pior coisa que existe na vida de um homem e de uma mulher é a indecisão. Gera insegurança, gera estresse. Os filhos não confiam, o cônjuge não confia, o patrão não confia, o empregado não confia, o liderado não confia, o líder não confia, ninguém confia. É indeciso, não sabe o que vai fazer. Outro versículo, se puder abrir comigo, em Malaquias capítulo 2. Falando de decisão. Então, falei primeiro, a decisão mais importante que alguém pode tomar é entregar a vida a Jesus. Então, se você já fez isso, meu irmão, para com a indecisão. Malaquias, para quem não sabe, talvez você não seja muito próximo aí, ainda da Bíblia, está lá no finalzinho do Antigo Testamento, tá? Antes dos Evangelhos, tem aí o livro de Malaquias, capítulo 2. Malaquias capítulo 2, profeta Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Se você não conhecia, diga para prazer, Malaquias, né? Tamo junto, né? Vamos mandar junto, aqui um jeito vai se ver na glória, né? Muito bom, glória a Deus.
Porque tem crente de 3, 4, 5, 6 anos, nunca viu Malaquias, né? Não estou falando para quem está visitando, estou falando para quem, né, tem uma caminhada aí. Olha só o que Malaquias aqui fala, capítulo 2, falando, a partir do versículo 10, falando da desobediência do povo. E no versículo 13, diz assim: existe outra coisa que vocês fazem, Deus falando: gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque Ele já não aceita mais. Olha só, Deus, falando para aquele povo, Deus já não aceita mais o sacrifício que vocês oferecem. 14, e cada um de vocês pergunta: por quê? Por quê, meu Deus? Por quê, Senhor? Por quê? Aí Deus responde: é porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus, de que seria fiel a ela. Decisão. Quem tomou a decisão de casar aqui? Levanta a mão quem tomou a decisão de casar, amém? Glória a Deus. Olha o que diz aqui, versículo 15: não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos. Olha só, Deus quer que a gente tenha filhos. Olha só, que sejam dedicados a Deus, filhos dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado, para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor, versículo 16, se você puder ler comigo, vamos lá. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado, e que ninguém seja infiel à sua mulher. Quem tomou a decisão de casar aqui, levanta a mão. Não seja indeciso. Deus, poucas coisas na Bíblia Deus odeia, porque Ele registra aqui. E aqui Ele diz que Ele odeia o divórcio. Ai, mas Jesus falou, Jesus foi muito claro quando disse: por conta da dureza de coração de vocês, Deus permitiu dar carta de divórcio, porque tem homem e mulher que misericórdia. Mas agora eu pergunto: então, glória a Deus que eu sou duro de coração, vou pegar carta de divórcio, né? Esse duro de coração vai para onde? Né? Porque quase um atestado, né? Não, tudo bem, porque a Bíblia dá uma brecha, porque Jesus falou: Deus permitiu por conta da dureza de coração. É verdade. Você é duro de coração? Porque a Bíblia diz que o duro de coração será abatido de repente, sem que haja remédio. Boa sorte com a carta de divórcio. Amados, cristianismo não é brincadeira. Fala para o teu irmão assim: cristianismo não é brincadeira. Muitos estão levando como brincadeira. Para encerrar, vamos acabar o culto aqui. Quase, vai dar 9 horas, né? O pastor Márcio colocou um reloginho ali, olha só que legal. 9 horas. Mas não olha para o relógio não, tá? Como enfrentar a pressão? Ele colocou no dia que eu ia pregar, não sei porquê. No dia dele não tá. Domingo eu quero ver se vai estar esse relógio ali. Tá? Não é indireta, tá, amados? Como enfrentar a pressão? É o último ponto da noite. Como enfrentar a pressão? Em períodos de comoção e crise, quando a vida se torna subjetiva demais, ou seja, ninguém tem uma resposta clara, a vida está muito subjetiva, todo mundo acha, é o período que a gente vive agora, todo mundo acha alguma coisa, nossa perspectiva se torna confusa, nossos pensamentos ficam incoerentes e temos dificuldade, veja bem, para reconhecer e compreender as situações. Deus nos fornece um meio de escape, diga amém. Uma maneira de fugirmos de nós mesmos e nos achegarmos a Ele. Uma atmosfera tranquila estimula um espírito contemplativo. Até mesmo Jesus, olha só, até mesmo Jesus se afastou por um tempo. Se pensarmos sobre o ministério que Jesus possuía, a unção que carregava, as exigências do povo sobre ele, a perseguição que sofria, os desafios de seu caráter, nos daremos conta da pressão a que ele estava submetido. Jesus separava tempo, diga assim comigo: Jesus separava tempo
para estar a sós com o Pai. Se Jesus e Elias precisavam disso, nós precisamos muito mais. Como lidar com a pressão? Separe tempo com Deus. Trecho do livro: vencedores nunca desistem. Chama no glória, pastor Márcio? Agora eu pergunto: será que no momento da pressão nós buscamos a presença do Pai? Será que no dia a dia nós separamos esse tempo? Ah, não tenho tempo. Tem tempo, com certeza tem. Nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus, porque quando vier o baque, nós estaremos preparados. E o baque vem. Precisamos priorizar, porque quando o estresse vier, será como foi com Daniel, será como foi com José, será como foi com Paulo, eles suportarão. Nem sempre teremos uma segunda oportunidade. Pedro teve. Vocês sabem que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Não suportou a pressão, negou Jesus. Depois foi restaurado completamente, a ponto de estar diante. Porque olha só, Pedro estava diante de uma empregada, no pé da fogueira, diante de uma empregada. Ele negou. A empregada perguntou para ele: você anda com Jesus, você é da Galileia, né? Ele negou 3 vezes, não aguentou a pressão. Mas Deus restaurou a vida de Pedro. Quem sabe você esteja falhando, negando a Cristo, porque não está suportando a pressão. Se arrependa. Deus restaurou Pedro de tal forma que diante do Sinédrio, sabe quem era o Sinédrio? Sinédrio era a instituição, eram os homens que julgaram Jesus. Diante dos homens que condenaram Jesus, Pedro falou para eles: vocês que sabem o que é melhor, obedecer a Deus ou obedecer a homens? Eu vou obedecer a Deus. Um homem que outro dia não suportou perguntas de uma mulher que não tinha influência nenhuma para fazer qualquer coisa com ele. Agora, diante das autoridades que poderiam mandar açoitá-lo, prendê-lo e matá-lo, ele dá essa resposta. Por quê? Porque Deus era com ele, porque ele se permitiu ser restaurado por Deus. Eu te pergunto: você vai permitir que Deus te restaure? Sim ou não? Meus irmãos, precisamos orar. Eu te convido a se colocar em pé para orarmos. Como você tem lidado com o estresse? A primeira pergunta para orarmos é essa. Segundo, o que eu vou fazer daqui em diante? Vou me arrepender e mudar minha atitude? Vou parar de murmurar? Vou parar de cortar a volta? Vou parar de querer achar um caminho mais fácil? Eu vou parar de dar um jeitinho? Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se você quiser orar, feche os seus olhos, comece a orar, fale com teu Deus agora. Agora é a tua oração com o Senhor, é você e Ele. É você e Ele. A palavra foi pregada, agora é hora de falarmos com o Pai. Pai, em nome de Jesus, com gratidão no coração por este alerta, eu oro a Ti, pedindo perdão, Senhor, porque muitas vezes o estresse, a pressão tem extraído de mim não o melhor, mas o pior. Eu tenho permitido, Senhor, que o pior surja de mim. Quando eu sou cobrado, quando sou pressionado, me perdoe, Senhor, porque eu sei que tudo isso acontece por erros meus, ou porque o Senhor está trabalhando o meu caráter. Eu peço em nome de Jesus, ajuda-me a ser um homem segundo o teu coração. Um homem, como diz aqui, ó Pai, nós lemos, é muito mais poderoso ter paciência do que ser valente, ser longânimo do que ser valente. Me ajude a ser paciente, longânimo, Senhor. Como disse a tua palavra no início que nós lemos, é melhor ter domínio próprio do que ser um conquistador de cidades inteiras.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me permitido crescer através do estresse, através da pressão. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem dado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Se você quiser orar comigo agora assim, diga: Senhor, eu preciso de mais de Ti e menos de mim. Senhor, eu preciso crer mais, descansar mais, confiar mais. Senhor, faz em mim, eu te peço, a Tua vontade, que se cumpra em mim o Teu propósito. Eu creio que a Tua graça me basta. Tudo mais que o Senhor me der será lucro. O que eu preciso é a Tua graça. Senhor, me ajude a não desviar, a não sair do caminho, a não ceder na pressão, na tentação, no estresse. Me ajude, Senhor, a honrar o Teu nome nos momentos difíceis. Me ensina, Espírito Santo, a buscar o Senhor nos momentos difíceis, nos bons momentos, de tal forma que eu esteja preparado, que a minha casa esteja preparada. Eu te peço, eu oro em nome de Jesus.